Estamos com o vereador Milton Martins para falar aqui a respeito da unificação do transporte público em Sete Lagoas. Milton, pelo que a gente tem visto aí, a população está bastante revoltada com o atendimento aí do transporte público. Com a unificação da bilhetagem eletrônica, parece que as linhas diminuíram, inclusive a própria empresa apresentou aí um novo quadro de horários e a gente queria saber a legalidade dessa mudança no quadro de horários, porque existe uma licitação vigente, né, e que tem um quadro de horário que tem que ser cumprido. Como que é essa situação aí em relação a esse atendimento da TURI aí em Sete Lagoas? Na verdade, foi mudado realmente, apresentaram aí um quadro, eu fiz um requerimento pedindo que encaminhe todos esses quadros de horários para a Câmara Municipal, para que nós possamos analisar uma possível rompimento do contrato, uma vez que existe o quadro de horário, a ordem operacional de serviço que deveria ter sido emitido pela Celtrans. Esse quadro de horário ele não pode mudar rompendo o contrato, porque na época que se fez um processo licitatório, teria que atingir as linhas, né, deficitárias, atender a população. Então, se realmente foi feito um contrato sem uma adequação desse processo licitatório, se não houve as ordens operacionais de serviço, não houve uma autorização, como foi dito pela Secretaria de Trânsito, pela Celtrans, claramente nós vimos aí este rompimento de contrato que poderá ocasionar numa criação de uma comissão de sindicância que eu vou pedir na Câmara Municipal para apurar o processo, dando sequência inclusive ao primeiro processo que foi apurado, e se isto aconteceu, caracteriza sim rompimento do processo licitatório. E é claro que no processo diz que o quadro de horário ele não pode ser descumprido conforme foi feito no próprio processo licitatório. A população está sentindo bastante aí a diminuição, né, Milton? Na verdade, está se provando que a população está sofrendo com isso, mudou-se bruscamente, aquilo que diz que está resolvendo o problema não é a solução do problema, porque de uma maneira reduziu. O problema não é a adequação dos horários, o problema é que é a redução dos horários, tornando a lotação cheio, né, o ônibus cheio, nos momentos que as pessoas já estavam se dirigindo para o trabalho, cumprindo o processo licitatório, agora não está mais. Inclusive eu vou começar agora uma fiscalização, como eu fiz da outra vez, em loco, ônibus por ônibus, vendo essas deficitários, para que a gente possa alimentar essa comissão de sindicância. Milton, o que estão sentindo também é a falta no atendimento dos alternativos. Me parece que as informações aí dão conta de que também diminuiu os ônibus. Como que fica aí a prestação de serviço? Na verdade, nós sabíamos que tinha linhas que já não estavam sendo atendidas pela TURI. A Copercelta, a Alternativo, ela assumia essas linhas. Hoje não está assumindo mais. Segundo nos foi falado, reduziu para 40. Existem pessoas que trabalhavam no Alternativo que vão perder o seu trabalho. Existem outros que não voltaram, segundo informação, e que eu pedi para testar nesse requerimento que eu apresentei na Câmara Municipal, é para saber quantos ônibus alternativos também estão rodando. Mas segundo foi nos passado, que reduziu e muito a linha para o alternativo. Então, na verdade, não há nada de benefício para a população. O que há, na verdade, se diminuiu o número de alternativos, diminuiu os horários da TURI. Então, na verdade, está havendo um dano muito claro à população de Sete Lagoas e ao usuário de transporte público. Você sente aí uma fragilidade da fiscalização do poder público em relação ao transporte urbano na cidade? Sempre houve uma fragilidade, né? Da outra vez disseram que não poderiam fiscalizar porque não tinham os quadros de horários. Agora tem o quadro de horário que precisa ser fiscalizado. Então a nossa cobrança agora ao secretário de Trânsito, e é claro que ele está aberto sim, hoje inclusive estou reunindo com ele, a gente vai conversar sobre isso, é justamente para fiscalizar. Agora, ele vai fiscalizar o quadro de horário em cima do processo licitatório ou em cima do quadro horário que foi estipulado pela empresa. Lembrando que a empresa não pode estipular um quadro de horário sem passar pela Secretaria de Trânsito, sem fazer as ordens de operação de serviço e sem cumprir, né, o processo licitatório. Então, a primeira coisa que a TURI deveria ter sido feita no processo de unificação é encaminhar a Celtrans, buscar os setores jurídicos para ver se esse quadro de horário estava atendendo dentro do processo licitatório. É claro que algo pode melhorar, não pode piorar, né? Fazendo essa fragilização. Eu costumo dizer que pode estar acontecendo em Sete Lagoas o mesmo que aconteceu em várias outras cidades, né? Criando
um único transporte. No processo de unificação, parece aí, volta o monopólio do transporte de Sete Lagoas, e a alternativa era justamente para quebrar esse monopólio. Caso a alternativa não atenda, eu acho que Sete Lagoas deveria optar por um processo complementar licitatório, uma vez que a Turi não está atendendo e uma vez que, né, segundo, aqui eu estou citando o nome, para dar até mesmo a chance dela responder pelo sim ou pelo não. Por isso, eles estão convidados a vir na Câmara Municipal na próxima terça-feira, justamente para responder esses questionamentos que eu estou fazendo aqui pelo jornal.